Silêncio. Então vamos lá, o quadrado. Se eu não sei a medida dos lados, ou se eu falo assim, esse lado tem 10 metros, quantos metros tem esse lado? 10. E aqui? 10 metros. Aí se eu falo assim para você, a área do quadrado, como que eu encontro a área do quadrado? Lado vezes lado. Então a área do quadrado é lado vezes lado. Silêncio, eu vou pedir para sair. E o que é L vezes L? Quantos que dá L vezes L? L é o quadrado. Então não tem nada aqui, é 1. Se as bases são iguais, você conserva a base, somos expoentes. 1 mais 1, 2. Então, área do quadrado é L ao quadrado. Certo? Se esse quadrado tem 10 metros, qual que é a área desse quadrado? Eu vou pegar o 10 e vou fazer quem? Elevar ao quadrado. Porque a área do quadrado é L ao quadrado. O que é 10 ao quadrado? 10 vezes 10. E dá quantos? Então, neste caso, dá 100 metros quadrados. Tudo bem? Tudo bem. Se eu falar assim para você, perímetro, o que é perímetro? O que é perímetro? Alguém sabe? É os negócios que caem do lado aí? Estão? É medida, senhor. Exatamente, meu irmão. Perímetro. Soma de todos os lados. Então, para eu encontrar o perímetro desse quadrado, eu vou fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10. Tudo bem? Todo mundo concorda? Sim. Ou 4 vezes quem? 10, porque cada lado tem equivalente a 10. Eu tenho 4 lados equivalentes, então 4 vezes 10, 40. Metros, 40 metros. Não é metros quadrados. Tudo bem? É 40 metros. Não é 40 metros quadrados. Ô, Cláudio. Você não entendeu, meu irmão? Que bom. Fico feliz. Vamos lá. Cara, senhor. Para. Então, o que acontece? Aí eu falo assim para você, ó. Você falou desagradável. Pode fazer silêncio. Pode fazer cenas, já vivi mais não vi. Então eu tenho esse quadrado aqui, ó. Presta atenção, silêncio. Começou cena? Ei! Se eu não sei a medida desse quadrado, eu vou falar que aqui é L. E aqui é L. Aí é o seguinte. O que seria isso daqui do quadrado? Hã? Isso daqui é a diagonal do quadrado. Então, a diagonal do quadrado. D de diagonal. Então, o que acontece? Aqui é L e aqui é L. Como que eu faço para eu encontrar a diagonal do quadrado? Fazendo tortinho já. Eu também. O celular não está dentro da bolsa? Olha lá. Ó. Então eu tenho esse triângulo aqui, ó, desmembrei. É isso aqui. Certo? Então desmembrei ele, olha lá. Então aqui eu tenho a diagonal, o lado e o lado desse quadrado, tudo bem? Esse lado é equivalente a esse
E este lado é equivalente a esse. Todo mundo entende isso? Eu desmembrei o quadrado. Triângulo. Então, em função da diagonal, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Quem que é cateto aqui? O L e o L. Quem que é hipotenusa? Então, o teorema de Pitágoras, ele fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem que é hipotenusa? O D. Então, vai ficar D ao quadrado. Quem que é cateto? O L. Quem que é o outro cateto? O L também. Então, ficou assim, ó. D de diagonal ao quadrado é igual L ao quadrado mais L ao quadrado. Esses dois termos, eles são semelhantes. L ao quadrado mais L ao quadrado dá quantos? L ao quadrado. 2L ao quadrado. Dá 2L ao quadrado. Somei os dois aqui, ó. Não tem nada aqui, é 1. Não tem nada, é 1. 1 mais 1, 2. Olha ele aqui. 2 que? L ao quadrado. Agora eu vou isolar quem? O D, que seria o X. É uma potência, é o inverso da potenciação, quem que é? Radiciação. Então esse 2, ele vem aqui, ó. E eu vou manter o 2L ao quadrado aqui dentro do radical. Todo mundo entendeu? Esse 2, ele vem aqui no índice. Certo? E vai ficar o radical. Potência com índice igual, quem sai do radical? Só o L. O 2 não está elevado ao quadrado. Se tivesse, ia sair também. Como ele não está elevado ao quadrado, só sai o L. Todo mundo entendeu isso? Então, a diagonal do quadrado vai ser o quê? L vezes quem? Raiz de 2. Então, o que acontece? Se eu tenho um quadrado... Se eu tenho um quadrado... E eu falo assim para você, ó. Esse quadrado, ele tem 5 metros. Consequentemente, aqui tem 5 metros. Qual que é a diagonal desse quadrado? Como que eu faço para encontrar a diagonal do quadrado? Se aqui é 5, aqui também é 5. Eu poderia jogar direto na fórmula, hipotenusa ao quadrado, porque aqui eu vou desmembrar. Ó. Se você desmembrar aqui, o que vai acontecer? Você vai ter o quê? Um triângulo retângulo. Certo? Você vai ter um triângulo retângulo. Aqui, onde eu tenho o D, o 5 e o 5. Aí eu teria que aplicar o quê? Teorema de Pitágoras. Só que eu já apliquei o teorema de Pitágoras aqui em função do D e o lado. Eu sei que a minha diagonal do quadrado sempre vai ficar. Diagonal do quadrado é igual a quem? L raiz de 2. L raiz de 2. Ou seja, então a diagonal do meu quadrado vai ficar o quê? Quem que é L? Meu L vale quanto? 5. Raiz de 2. Só isso, encontrei. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou chegar nisso daí também. Não tô fazendo nada, assim. Desliga, amiga. Brincadeira, professor. Eu não gostei da brincadeira. Você acha que vai durar até agora?
Tudo bem? Silêncio. Então, nesse exemplo, qual a diagonal do quadrado cujo perímetro é igual a 32 metros? Qual que é a diagonal do quadrado cujo perímetro é igual a 32 metros? 32 vezes raiz quadrada de 2. Oi? 32 é o lado do quadrado? Olha lá. Então, o que acontece aqui? Aqui eu tenho o quadrado. Primeiramente, ele deu o quê? Esse 32, quem que é o 32? O que é perímetro? A soma de todos os lados. Soma de todos os lados. Então, se o perímetro é 32, quantos que vale cada lado? Por que 8? Porque A soma de todos os lados. Você vai pegar o 32 e vai dividir por quantos? Por 4. Aí você tem 8 metros cada lado. Ficou claro? Sim. O perímetro é a soma de todos os lados. O quadrado tem 4 lados iguais. Sim. Se o perímetro é 32 dividido por 4, 8 metros. E qual que é a diagonal do quadrado? L raiz de 2, né? Vamos pensar assim, aí depois eu jogo direto. Então a fórmula da diagonal é L raiz de 2. Bom, eu sei que o meu lado é equivalente a quantos? 8. Então vai ficar 8 raiz de 2 metros. Encontrei a diagonal, só isso. Simples assim. 2. Qual a diagonal do quadrado sendo a área do quadrado igual a 81 metros quadrados? Então, qual a diagonal do quadrado, sendo que a área do quadrado é equivalente a 81 metros quadrados? E aí? 81 é o lado do quadrado? É o lado do quadrado 81? Não, é o que? A área. A área do quadrado eu sei que é lado vezes lado. Ele falou assim, ó, a área do quadrado é 81. Que número vezes outro número dá 81? 9. 9. Então meu L vale quantos? 9. 9. Então, eu jogo na fórmula da diagonal. Qual que é a fórmula da diagonal? L raiz de 2. O meu lado vale quantos? 9. Então a diagonal vai ficar o quê? 9 raiz de 2 metros. Fechou, só isso. Lindo! Muito bonito. Obrigado. Vamos cedo, parceiro. Deixa eu ver se o senhor finalizou isso. Vai, ajeita a casa aí, faz essa coisa. Fica a casa aí. Dúvidas? Simples assim.
Mas a cadeia. Estou calmo, amiga. Como é isso? Mas a casa não. Então aqui eu quero encontrar a diagonal do quadrado. No exercício 3, eu quero encontrar a diagonal do quadrado. Sabendo que cada lado é equivalente a 5 raiz de 6. Como que eu encontro a diagonal do quadrado? Sabendo que cada lado é equivalente a 5 raiz de 6. Qual que é a fórmula? Diagonal L raiz de 2. Certo? Eu quero encontrar minha diagonal. Quantos que vale o meu lado? 5. Então eu tiro L e coloco 5 raiz de 6. Vezes quem? Raiz de 2. Olha lá, o raiz de 6 não tem nada no índice, vale quantos? 2. O raiz de 2 não tem nada no índice, vale quantos? 2 também. Se os índices são iguais, eu deixo em apenas um radical e multiplico as parcelinhas que estão dentro. Ficou claro? Alguém não entendeu? Olha lá que coisa linda, presta atenção. 5 vezes, deixo em apenas um radical, vai ficar 6 vezes 2. Chama uma coisa linda, senhor? Pra fora, amigão. Vem. A hora que ele sair, ele vai falar o porquê. 6 vezes 2? 12. Senhor, deixa eu dormir aqui. Deixa ele, ó. Já ele vai sair. Presta atenção, posição de estudante. Posição de estudante, meu irmão, por gentileza. Deu 5 raiz de 12. Só que é o seguinte, ó, presta atenção. Ah, não, senhor. Tava pra você até agora. O raiz de 12 é um quadrado perfeito? Não, ele não é um quadrado perfeito. Então ele é um número irracional. Só que o 12 dá para eu fazer o quê? Fatorar. Então eu vou fatorar o 12. Olha lá. 12 por 2. Por 2. Por 3. 1. Como o índice é 2, o que eu tenho que fazer? Agrupar de 2 em 2. Termos semelhantes. Ó. Esse não dá para agrupar, ele mantém. Então isso daqui fica assim, ó, 2 ao quadrado vezes quem? 3. Olha lá. Então minha diagonal vai ficar 5 vezes quem? Abro o radical. 2 ao quadrado vezes 3. Não tem nada no índice, vale 2. Potência com índice, o que eu faço? Simplifico. Esse carinha sai do radical. Olha lá, o 2 vai sair do radical. Ele sai sempre multiplicando. 2 vezes quem? 3. Raiz de 3. O 5, ele está aqui. Então agora eu multiplico esses dois carinha aqui, ó. 2 vezes 5. Então a minha diagonal é 10 raiz de 3. Aí finaliza aqui. Dúvidas? Levanta, João. 4. Tendo o quadrado. Ô, senhor, calma. Estou calmo. Eu também tô na 2. Eu também. Olha lá. Senhor, eu já não tirar assim, cara. Olha lá. Então, neste caso,
professor Heitor tá mexendo com os outros aqui, ó. Rapaz, vai. Ô, moleque, essa educação, hein? Vixe. Então ficou lá, ó. 5 raiz de 5. Agora eu quero encontrar quem? O L. E eu tenho o valor da diagonal. Certo? Qual que é a fórmula? Qual que é a fórmula da diagonal? L raiz de 2. É isso? Certeza? Diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então, esse 5 raiz de 5, eu vou substituir no L e eu vou substituir no D? No D, porque é diagonal. O L eu vou encontrar. Então vai ficar 5 raiz de 5 igual a L raiz de 2. Certo? Aí o que acontece? Olha lá. Eu tenho que encontrar o valor de quem? De L. Então eu tenho que fazer o que com L? Isolar o L. Se o 2 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então vai ficar 5 raiz de 5 dividido por quem? Raiz de 2. Que é igual a L. Aí o que acontece? Presta atenção. Eu tenho o radical no denominador e tem no numerador. Só que é o seguinte, eu posso trabalhar com o radical no denominador? Nunca! Então eu posso trabalhar com a radical no denominador? Nunca! Então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Tem que racionalizar. O que é racionalizar? Pegar o meu denominador e multiplicar pelo mesmo valor, só que eu multiplico embaixo e, consequentemente, eu multiplico em cima. Então, eu vou racionalizar. Onde que está meu problema? No denominador. Então, eu pego o meu problema e multiplico por ele. Ou seja, raiz de 2 vezes raiz de 2. Olha lá que coisa linda, presta atenção. Vai ficar 5 raiz de 5. Aqui é o seguinte, ó, não tem nada no índice, é 2, não tem nada, é 2. Então, eu vou deixar em apenas um radical e já vou multiplicar esses dois carinhos aqui, ó. Certo? Porque os índices são iguais. E aqui também eu vou deixar num radical e vou multiplicar as duas parcelinhas. Então lá em cima vai ficar 5 vezes 2 dá quantos? 10. E 2 vezes 2? 4. E qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Então vai ficar 5 raiz de 10 dividido por quem? 2. Por 2. Aí para aqui, ó. Vai parar aqui. Por quê? O 10, se eu fatorar o 10, olha lá, ó, por 2 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Não dá para agrupar de 2 em 2. Então não dá para fatorar o 10. Para aí. Tudo bem? Simples assim. Dúvidas? Que hora que bate sino? Meia. 1h20. Cinco. Só um minuto, meu irmão. Já vou ajeitar a casa aí. Eu tô na 3 ainda. Eu vou mandar no grupo, relaxa. Como que eu vou ver?
você. Casa Porque senão comigo. ele pode Casa ficar. comigo, então. Pode, né? Calma aí, seria sobre o que, amiga? É sobre o maio amarelo. A gente quer falar. Ó, Dá pra ele, eu falei pra você. Só um minuto, amiga. e Calma, deixa eu explicar. Senhor, deixa eu